Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho do ano 2022. Vamos concluir neste dia a leitura da carta aos Hebreus, fazendo a leitura de todo o capítulo 13, que é o último capítulo da carta. Lembrando que fazemos sempre a leitura na versão da Bíblia de Jerusalém. Aqui nós vamos ler as últimas recomendações do escritor, palavras sobre a fidelidade, uma breve recapitulação da carta, depois uma palavra de obediência aos guias espirituais, a bênção final acompanhado da doxologia e concluindo com um bilhete de envio. São 25 versículos que compõem o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Vamos à leitura para concluir mais esta carta. Últimas recomendações. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha. Porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Agora uma palavra sobre a fidelidade. Ele diz assim: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, Ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. Fidelidade na fé, fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra. Uma recapitulação. É bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que disso fazem uma questão de obediência. De obediência não, uma questão de observância. Temos um altar, do qual não podem se alimentar os que servem a tenda, porque os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta.
Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Por meio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Agora uma palavra acerca da obediência aos guias espirituais. O escritor aos Hebreus diz assim: obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda a ocasião. Fazei-o, vos peço com insistência, para que eu vos seja restituído o mais breve possível. A bênção final e a doxologia da carta. Ele diz assim: Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E um bilhete de envio, que vai do versículo 22 ao 25, concluindo a carta. Ele diz assim: irmãos, eu vos peço que acolhais esta palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi libertado. Se vier logo, irei ver-vos juntamente com ele. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Amém? Então aqui concluímos a leitura desta carta, que foi escrita principalmente para um público que era o público cristão de origem judaica. Que esta carta tenha cumprido o seu propósito de estimulá-los à fé, uma fé não fingida, mas uma fé sincera, motivá-los a serem perseverantes na fé, a não trocarem a glória da cruz pela vergonha do retroceder para trás. Ou melhor, não trocar a vergonha da cruz, vergonha para os que perecem, mas para nós que somos salvos, foi o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que tenha sido bênção a leitura de mais esta carta do Novo Testamento. Amanhã daremos início à leitura
de um dos profetas do Antigo Testamento. Seja abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.